Corte, fazer ou não fazer, eis a questão. Esse é um assunto que gera dúvidas em muitos jovens. Quais são os principais receios e enganos que as pessoas têm sobre a corte? Eu sou a Ângela do Nelson. E eu sou o Nelson da Ângela. E juntos nós somos seus amigos. Já fiz essa piada. Vamos lá. Não, e hoje... Galera, o assunto de hoje é sobre romance no modelo da corte. Mas antes, é claro que a gente quer pedir o quê? Aquele like nesse vídeo. Se você faz corte, você dá um like, faz um comentário, conta aí sua história. Ah, eu faço, gostei. Se você fez e não gostou também, eu fiz e não deu certo, compartilha nos comentários você também a sua experiência. Não quer fazer compartilha nos comentários. Aí sabe aqui, pra gente ter uma noção, né, do público que nos acompanha. Explica, você não precisa ofender ninguém nos comentários. Eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse, todo mundo fala, e eu não posso comentar nada. Mas é só você contar a sua experiência com a corte. Pra ficar aqui e não poder comentar, além de vocês ficar falando toda a vida, quando chegar no momento de comentar, e diz assim, tem um segundo, tem 1 minuto pra falar, eu não preciso de 1 minuto pra falar. Beleza? Assina o canal, né? Segue a gente nas redes sociais e vamos falar então sobre 5 motivos porque eu e Ângela, nós acreditamos que a corte pode ser uma maneira de você se relacionar bacana, maneira que você precisa conhecer. A visão de corte tem muitos adeptos, alguns haters assim que odeiam, né? E aqueles que não fazem a mínima ideia do que seja. E dentro do grupo dos adeptos, temos os que têm a visão deturpada do que é a corte, de fato. E aí a gente quer esclarecer algumas coisas nesse vídeo. Nós temos outro vídeo, e sobre a corte, onde explicamos o que é, quais os perigos e o que não é legal na corte. E se você não sabe o que se trata, você assiste esse vídeo que foi eu que gravei, né? Como a Ângela falou, tá aí, produção, me ajuda, põe na tela em algum lugar, cadê? A cada dia, os jovens têm sido influenciados a viverem sem limites e viverem suas vidas como se não houvesse assim um amanhã. Tipo assim, o lema agora é assim, provar tudo que lhe for proposto. Se permitir, viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir e não há ter... Deus me defenderai. É outro louvor. Santa Gosto. Eita, o Lulu Santo, né? De santo não tem nada. Infelizmente, esse estilo de vida tem deixado marcas profundas numa geração cada vez mais ansiosa e deprimida. Olha só, e essa libertinagem tem custado caro, tá? Essa liberdade sem responsabilidade, ela tem se infiltrado também entre jovens católicos e evangélicos, contaminando os jovens e adolescentes que muitas vezes começam a se relacionar. E não conseguem se manter puros, não conseguem viver um namoro em santidade, refletindo também até nos casamentos entre casais casados. A maioria dos rapazes e moças iniciam um namoro sem propósito algum e desenfreadamente. Tipo, gostei, vamos namorar. Fala nada, só chega e fala, e aí, vamos fechar? É assim que eles fazem e pronto. Muitas vezes também as pessoas começam o quê? Por pressão, alguns começam a namorar por carência, aí começa gerando aquele troca-troca, sabe? Dentro da igreja. Aí daqui um tempinho todo mundo já ficou com todo mundo, né? A fulana que já ficou com ciclano, aí termina o namoro, começa a se relacionar com Beltrano, aí que não se fala porque pega a ex dele que ele pegou também, e peguete de não sei quem, aquela treta dentro da igreja. Geral. Isso é uma vergonha. Visando mudar a cultura do jovem cristão sobre o romance, algumas igrejas têm estabelecido a corte como padrão para os jovens se relacionarem. E essa maneira dos solteiros se relacionarem recebem muitos nomes por aí pelo Brasil afora, como algumas igrejas não chamam de corte, chama de amizade especial, outras de amizade com propósito ou com compromisso. Também na visão do MDA, romance real, né? Ou o próprio nome corte mesmo. A proposta da corte é trazer de volta os padrões bíblicos para o relacionamento, entre eles a pureza e a santidade. E assim o que acontece? Ajuda o casal a desenvolver um relacionamento saudável, sem ênfase na parte da intimidade física, a fim de que as pessoas se conheçam de fato, sempre visando o objetivo final, que é o casamento.
Agora, quais são, gente, os principais desafios de você escolher fazer corte? Muitas pessoas acham que é impossível conhecer alguém sem se beijar. Até porque a maioria das pessoas na igreja hoje inicia o namoro assim, né? Namoro é beijar na boca e tal, pegar na mão e outras coisas mais. Outras pessoas acham que fazer corte não é namorar, e sim ser amigo. Elas acreditam que, por exemplo, fazer corte vai tirar a graça de um relacionamento. Ai, gente, como que namora sem beijar? Não tem graça. Por outro lado, outras pessoas até cogitam a ideia de se relacionarem fazendo corte. Mas, com medo das reprovações das pessoas, as chacotas que houve, as pessoas acabam abandonando a ideia de fazer corte. E ainda muitos jovens que sonham com esse tipo de relacionamento desistem porque assim acham difícil encontrar alguém que aceite a proposta, ficam com medo de não encontrar. Ah, já é difícil arrumar alguém, imagina fazendo corte. E ainda tem um outro grupo de pessoas do desafio de fazer corte, é que a maioria das pessoas acham corte uma tremenda bobagem, entendeu? Uma coisa desnecessária, coisa ultrapassada. Tem gente que acha assim, uma ideia absurda, cara. Tá doido. Seja lá qual for a hipótese em que você se encaixa, vai aqui uma dica de quem já acompanhou centenas de namorados. Por mais que corte pareça uma ideia absurda, é possível você hoje se relacionar sim fazendo corte com alguém. E milhares de casais estão experimentando isso nesse momento, gente. E mais, relacionamento no modelo de corte proporciona grandes benefícios. Fazer corte é se relacionar a três: o rapaz, Deus e a moça. A proposta é que Deus se torne o elo central do casal, tirando o contato físico, carícias e intimidade sexual. Nesse processo, os casais que desejam iniciar a corte passam por algumas etapas. A corte é acompanhada primeiro por um certo período de oração. Também a corte que funciona é aquela que tem o acompanhamento e a bênção dos pais. E a corte que dá certo também é aquela que funciona debaixo da supervisão da sua liderança, dos seus pastores, dos seus líderes espirituais, líderes jovens. Lá vai agora 5. Lá vão, né? Lá sei lá. Lá vão. 5 razões. Lá vão. 5 razões para você fazer a corte. Primeira! Romance em corte ajuda a viver um relacionamento em santidade, gente. A corte não é algo que foi criado para jogar areia assim na sua felicidade, entendeu? Ou para radicalizar a forma que você se relaciona. A corte, na verdade, tem a proposta de proteger aquele casal que deseja fugir, por exemplo, da imoralidade sexual e quer se manter puro até o casamento. Essa maneira de se relacionar é para aquele que acredita que seu coração não foi feito assim para quem tá de passagem, né? Que não é descartável, mas que somos preciosos. A segunda razão, produção, coloca aí o segundo motivo. É uma proteção também caso o romance termine. A corte não é uma garantia que o romance vai dar certo. Se por alguma razão o romance termina, eu quero que você acredite assim que os danos são bem menores quando você faz corte comparado a um romance, um namoro normal. Ao contrário do que acontece em namoros onde o contato físico é bem avançado, as consequências emocionais são grandes e o término é muito doloroso. E a corte minimiza, os danos. Terceira razão, a corte traz inúmeros benefícios e o que temos ouvido na maioria dos testemunhos de casais que fazem corte é que eles experimentam o quê? Uma provisão financeira sobrenatural. Isso é um testemunho clássico da galera que faz corte. Eles desfrutam de mais estabilidade emocional. É outra coisa que a gente ouve muito também. E outra coisa, outra que a gente vê nitidamente da galera que faz corte é que assim, que o crescimento espiritual do casal é mais consistente e sólido comparado aos casais que namoram com beijo, com abraço, com pegação e tudo mais. Isso é incrível. A quarta razão é que a corte fortalece os laços de amizade, cumplicidade e companheirismo entre o casal. As pessoas confundem muito facilmente intimidade sexual, gente, com intimidade emocional. Eles acham que porque tem intimidade física, eles se conhecem. Nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes se conhece muito sobre o corpo do outro, mas pouco se conhece sobre a vida, os defeitos, os sonhos do outro. E a quinta e última razão que a gente quer colocar nesse vídeo é o seguinte: uma das coisas legais que um romance, no modelo
modelo da corte proporciona é que o casal acaba tomando decisões mais acertadas, entendeu? Por quê? Porque não é baseado assim na paixão, não é baseado na química dos corpos, entendeu? Mas eles tentam basear o romance todo em quê? Em padrões bíblicos, debaixo da direção de Deus. O relacionamento em corte freia os laços e armadilhas que uma paixão pode esconder. Ela acalma o nosso coração, tira a ansiedade do casal, a pressa que nos levam a queimar etapas. O importante é que, independentemente da maneira que você irá conduzir seu romance até o casamento, é fundamental que a vontade de Deus seja o que norteia a sua vida. Lembrando sempre o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Que é o versículo lema do Escolha Esperar, porque essa é a vontade de Deus, a nossa santificação, e que nós venhamos abrir mão, nos abstenharmos, né? Abstenhais, né? Nos abstenhais da prostituição. Existem muitos casais que não se relacionam fazendo corte e não caem nas ciladas da carne, mas é extremamente difícil namorar sem cair em tentação, gente. Pensa namorar uma coisa linda dessa. Que delícia. De qualquer maneira, se uma pessoa não está disposta a abrir mão do pecado sexual, qualquer método, qualquer modelo se tornará ineficaz, seja fazendo corte, seja não. Se a pessoa não quer, se o pecado sexual está no coração dela, corte também não adianta, não adianta nada. A dica final sobre a corte: não confunda corte com tempo de oração. Tempo de oração serve para buscar em Deus se é ou se não é da sua vontade vocês iniciarem um romance, da vontade um de namoro Deus, né? de corte. Das pessoas já é, mas tem que saber se é de Deus. Isso é o tempo de oração. Portanto, quando estão em tempo de oração, vocês não estão fazendo corte. Outra coisa. Quando vocês estão na fase de orar, algumas pessoas perguntam descaradamente: é pecado a gente se beijar enquanto tá orando? Gente, Eu também tá orando, né? Se rola beijo no tempo de oração, vocês não estão orando, vocês estão se pegando. Já estão namorando, né? ficando, Então, é uma pergunta assim, né? Não sei se é ingênuo, se é idiota, não sei o que é, mas beleza. Durante o tempo de oração, vocês devem ser acompanhados pelos pais e líderes da sua igreja. Aí quando termina a fase da oração, vocês descobriram se deve ou não se envolver, aí vocês começam a corte. E a corte só termina no casamento, beleza? Não tem essa de que, depois a gente vai pro namoro, depois da corte a gente vai pro namoro. Muita gente faz isso, né? Chama o tempo de oração de corte e o namoro de namoro. Aí a corte só dura num beijo na boca enquanto tá orando, sabe? Uns troços meio confusos assim, mas beleza, vamos lá. Corte a corte, namoro a namoro. Isso aí, o corte oração é um romance de santidade, sem pegação, sem intimidade física, sem carícias sexuais. Depois você tem a vida inteira, pega essa aqui, 20 e tantos anos agora. Meu Deus, me dá até calor.